E hoje no Metrópolis entrevista Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte pelo PSD. Para quem não conhece, ele também é ex-presidente do Clube Atlético Mineiro. Olá, prefeito, bem-vindo ao Metrópolis Entrevista. Olá, obrigado pelo convite, Raquel. É um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, prefeito. Depois de 2 eventos testes aí no Mineirão, com partidas entre o Atlético Mineiro, o River Plate, o Cruzeiro e o Confiança, foram 2 partidas, o senhor achou por bem voltar a proibir a presença do público nos estádios em Belo Horizonte. Como não dá para agradar todo mundo, né, prefeito? O senhor recebeu críticas tanto de cruzeirenses quanto de atleticanos, ou seja, desagradou a gregos e troianos. O senhor foi até acusado por um ex-dirigente do Atlético Mineiro, né, time que o senhor presidiu, foi acusado de torcer contra o Atlético. Os mineiros ainda confundem muito o político, o prefeito Alexandre Calil, com o dirigente de futebol atleticano Alexandre Calil. Isso, de certa forma, atrapalha na condução da administração de Belo Horizonte? Não, de forma nenhuma. Essa é uma atitude do prefeito, né? Independente da paixão que ele tem pelo Atlético, independente de tudo, e eu já disse, quem torce contra é frustrado, é quem não conseguiu nada, é o fracassado. Eu sou atleticano, eu não quero voltar, não voltei, não sou presidente, até porque eu não quero. Então, não tenho o menor motivo para me querer o mal do clube que eu amo, que é a diversão minha e meus filhos. Agora, nós temos que tomar atitudes, né? Porque nós sofremos muito no combate a essa pandemia. O prefeito foi muito criticado e, graças a Deus, Belo Horizonte hoje apresenta um número, né, se é possível falar uma coisa dessa, mas números absolutamente impressionantes. No final, já hoje nós estamos pensando já em reabertura, a cidade está toda aberta, cada vez mais, apesar dos protocolos que vão cair, nós temos os números animadores e mais, né? A princípio está tudo proibido, nós temos mais um mês aí para outro evento teste. Então a gente não vai falar que nós vamos abrir, porque nós não contratamos astrólogo ainda na prefeitura, nós só temos cientistas, médicos e virologistas. Então, a questão de astrologia para daqui a um mês, ninguém sabe. Nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro o que está acontecendo, São Paulo está sendo ameaçada por uma nova cepa, enfim, e tudo se reflete. Belo Horizonte é uma cidade muito grande. Então, a princípio, nós vamos corrigir rota, e isso é papel do prefeito, ele não tem que ter medo de quem fala mal, quem fala bem, até porque não é meu perfil aqui em Belo Horizonte, há quase 5 anos à frente da prefeitura, eu tomei buzinaço, porque eu fechei Belo Horizonte, era segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na porta da minha casa. E disse na época que quem tem medo de buzina é cachorro faz mudança, cachorro assustado no meio da rua. Então, quem quer fazer, quem quer proteger uma população, quem liga para a vida, quem liga para o bem-estar da população, não pode pensar nisso, não pode pensar em voto, não pode pensar em agradar todo mundo, porque quem quer agradar todo mundo, aliás, não agrada ninguém. Numa entrevista coletiva, nessa segunda-feira, o senhor apontou erros que teriam sido cometidos pela prefeitura, mas disse que vai continuar tentando reabrir aí os estádios com a elaboração de novos protocolos. O que exatamente deu errado nessa reabertura do Mineirão? Olha, eu não falei que nós tivemos erros, que ninguém, nenhum clube, nenhum dirigente do clube, ninguém pediu para abrir o Mineirão. Isso foi uma atitude unilateral da prefeitura de Belo Horizonte, né? Vamos deixar isso muito claro. Então nós queríamos, porque tudo sofreu muito, nós estávamos com 500 dias sem jogo de futebol. Então o que eu disse é o seguinte, que a culpa é só da prefeitura, porque ela que teve a ideia de abrir o futebol. Não foi nem Atlético, nem Cruzeiro, nem América, no caso de Minas Gerais. Então a culpa era nossa. Agora a culpa é do despreparo do Mineirão, que não teve preparo nenhum, tudo que foi combinado, nós combinamos de abrir todos os portões, eles abriram 2, né? Não houve isolamento, não houve nem água mineral para vender do estádio. Então, quer dizer, é um despreparo total de quem tem um contrato leonino aqui em Minas Gerais, um contrato que para eles pouco importa se vai ter jogo ou não, porque o Estado tem que colocar o dinheiro lá
todo mês, né? Um contrato muito mal feito, por sinal, que eu na época, como presidente do Atlético, eu falei que era um escárnio, um escândalo, tanto que nunca joguei no Mineirão, a não ser quando obrigado na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Mas, enfim, houve um desmazelo, uma falta de cuidado de todo mundo, e nós vamos resolver. Inclusive, as torcidas pediram uma reunião comigo, eles pediram uma reunião comigo, eu recebi, né? E devo receber agora do Cruzeiro também, e nós temos que colocar quem participa do espetáculo na mesa, porque eles não sabiam a metade da história e metade da ópera que nós tínhamos combinado, e não foi cumprido por desmazelo, porque acharam que o prefeito não teria coragem de tomar atitude. Como é que o senhor avalia o ritmo de vacinação em Belo Horizonte? Eu gostaria de saber também se a capital mineira sofreu aí com não repasse de doses, como outras capitais sofreram, como outras cidades do Brasil sofreram também. Olha, nós temos hoje perto de 75% da população vacinável, né? Porque há uma confusão, isso tem que deixar muito claro, porque pega a população toda e fala, tem 60%. Não, nós temos 70 e tantos por cento. Hoje nós estamos vacinando 23 anos, mas estamos vacinando, vacinamos já as professoras, já vacinamos, agora nós estamos vacinando, hoje me parece que quem está ligado ao transporte aéreo, enfim, a vacinação está muito bem, tanto que nós estamos vendo o reflexo nos números, né? Porque o que cai os números é vacina, não existe isolamento, é a disciplina da população, que Belo Horizonte foi muito bem obrigado nesse ponto. O povo de Belo Horizonte reconheceu que era necessário, né? Já visto o resultado da última eleição, no qual eu fui reeleito, e numa época muito, muito dura, né? De chumbo com a pandemia. Então, há um reconhecimento da necessidade de tudo que aconteceu. Mas, enfim, está na hora também de movimentar, né, de dar isenção, dividir imposto, de tudo que nós legalmente podemos fazer para o comércio, nós fizemos. Então, e as vacinas estão chegando em dia, prefeito? Estão chegando bem as vacinas, estamos vacinando a contento, nós não apostamos corrida de vacina, tá? Nós não politizamos vacina para apostar corrida. Aqui tem gente especializada, nós aplicamos ontem quase 60 mil vacinas, nós estamos aplicando isso por dia, estamos com mais de 2 milhões e tantas pessoas imunizadas, pelo menos para a primeira dose, quase 800 mil, quer dizer, de 2 milhões total, 800 mil já para a segunda dose. Quer dizer, os números estão nos dizendo o seguinte, o nosso protocolo de vacinação, que tem uma disciplina, que segue o PNI, está indo muito bem, na minha opinião. O senhor falou que não politiza a vacina aí em Belo Horizonte. A quem o senhor atribui a politização da vacina no Brasil? E como é que ela se apresenta? Eu não vou citar ninguém, eu estou falando então a corrida. Eu estou vacinando agora os cachorrinhos, agora vou vacinar menino de 1 ano. Não é assim. Né? Nós temos que proteger a população. Qual é a população que trabalha, que é ativa, que pega transporte público, que se aglomera mais? Não são garotos de 15, 16 anos. São uma faixa etária de 18 a 37, 38, 19, 20. Então, nós temos que ter o bom senso. Quem vai se expor é o motorista de ônibus que está vacinado, é o transporte aéreo que está vacinado, é o professor, que as escolas estão reabertas em Belo Horizonte, que tem que ser vacinado. Enfim, a gente faz um planejamento de quem realmente está exposto e não falar, estou vacinando 15 anos, 14 anos, 16 anos, é claro. Aí para a vacinação, aí vai na justiça pedir mais vacina, porque não seguiu uma norma, porque estão apostando corrida. Eu não vou citar ninguém, Belo Horizonte não aposta corrida com ninguém. Belo Horizonte tem uns números que nos satisfazem, que diz que a vacina está indo muito bem. Lá no início da CPI da Covid, prefeito, o senhor disse que as informações sobre a inércia do governo na compra de vacinas era chocante e revoltante. Agora a CPI está se aproximando do seu fim. O senhor acredita que essa investigação parlamentar ela vai ter, de fato, consequência para quem militou contra a saúde pública?
Olha, eu acho que sim. Eu fiquei meio absurdado por tudo que eu escutei, né? Agora eu quero ver o documento, eu não vi prova, tudo que eu vi foi igual todo mundo viu, através da imprensa. Se realmente aconteceu o que estão falando, eu fico completamente atônito em tudo que aconteceu. Né? Porque, na verdade, são águas passadas o problema da vacina. Se bem que morte não é a água passada, a gente tem que ver quantos morreram e por que morreram. Enfim, isso é um negócio muito complicado, entendeu? Entendeu, Raquel? Então, nós temos que avaliar o que tem de documento, né? Nós temos que ver, eu sempre deixo gravando, eu assisto todos os depoimentos, e tem depoimentos lá chocantes, de coisas que ninguém acredita que aconteceu, né? Que ninguém imaginava que podia acontecer. Eu sou um cara que eu acredito em todo mundo, eu acredito que não pode ser assim, que isso não pode ser verdade. Eu em dúvida, pro réu. Mas o que está se acumulando dentro da CPI, que não vai mudar todas as vidas perdidas, que nós não vamos, mas nós podemos fazer desse limão muito amargo uma limonada para o futuro. Para saber, não é assim que trata, até porque as vacinas, pelo que me parece, não serão, né, únicas. Nós já estamos falando em terceira dose, a própria vacina da gripe, né, da H1N1, ela é anual, e quer dizer, vai ser um fluxo anual normal, que tem que ter uma compra normal dos grandes laboratórios, que todo mundo está pedindo. Então, eu não sei o que vai dar a CPI, não conheço o processo do CPI, de como vão fazer, quem vão indiciar, ou como vão indiciar, qual será a reação da justiça, mas o que a gente escutou lá, que tirando, que não me interessa se é política ou não é política, mas os depoimentos falsos, a cara de pau que eu vi de gente lá, isso tudo incomoda muito a população brasileira, né? Isso incomoda muito. Então, não é possível que eu estou inventando aquilo tudo que eu estou escutando. Ninguém inventa isso, não. Então, isso me preocupa muito. Eu acho que é uma página importante que tem que ser virada na história brasileira para que não aconteça mais tudo que aconteceu. Como é que o senhor vê esse cenário de tensão entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral? Muito ruim, né? Isso é muito ruim para todo mundo, porque eu tenho uma opinião, sabe? A nova política, a política moderna, é uma política de entrega. Você tem que entregar para a população uma vida melhor. Eu vou colocar o meu exemplo. Eu não andei um quarteirão em Belo Horizonte na minha campanha. Eu não fiz campanha, não fiz comício, não andei em lugar nenhum. Fiquei dentro da minha casa, que tenho mais de 60 anos, né, 62 anos, e fiquei completamente resguardado. Gravei o programa eleitoral da minha casa, da sala da minha casa, enfim. Mas eu entreguei para a população de Belo Horizonte 4 anos uma melhora de vida. Eles foram lá na urna e me reelegeram com quase 64% dos votos, uma cidade muito grande. Né? Essa é a nova política. Então, o que a população ganha com um país instável, numa briga sem pé nem cabeça, né? E a vida das pessoas, com 14 milhões de desempregados, nenhuma reforma feita, a não ser da Previdência, que foi remendada, não foi na minha opinião, né? Uma reforma bruta, como deveria ser. Não tem reforma administrativa, não tem reforma tributária, né? O desemprego, como eu já disse, a economia patina. O que melhorou a vida desse povo em 4 anos? E 1 ano e meio falando em reeleição, 1 ano e meio politizando tudo o que acontece, até a máscara. Gente, máscara para pôr na cara, para se proteger seu pai, seu irmão. Máscara não tem partido, não. Então, agora no Brasil, máscara tem partido.
Porque nós chegamos à estupidez medieval, né? Medieval. Quer dizer, teve um programa importante. A única coisa que teve importante nessa pandemia para o Brasil foi a ajuda que o governo federal entregou aos governadores e prefeitos, que veio uma ajuda robusta, e foi pouco falado, mas veio, e ainda conseguiu fazer mal feito, né? Coisa errada, que aí tem 70 processos, Polícia Federal prendendo gente, tem governador caindo, prefeito enroscado em coisa errada, enfim. Tirando essa ajuda que foi extremamente necessária, o que nós vimos? A melhora da vida do povo, que não era para melhorar, era para ninguém morrer muito rápido. Né? Então, se politizou uma doença, eu nunca ouvi contar um negócio desse, num país de 200 e tantos milhões de habitantes, faltando oxigênio, e é culpado, é fulano, cicrano, não pegou da Venezuela, não pegou de não sei o quê, não veio na barca, o caminhão pneu furou. Quer dizer, era para todo mundo estar junto e abraçado e levando o país para sair disso o mais rápido possível. E por isso que essa CPI está rendendo o que está rendendo. Então o senhor acha que faltou uma liderança para o país? Faltou alguém para unificar todo o país, unificar os governadores, prefeitos contra a pandemia e não uns contra os outros? Faltou. Mas não foi culpa de um só não, tá? Que quando dois não querem, né? Um não briga. Quando um não quer, dois não brigam. Um não quer, dois não brigam, desculpa. Mas é mais ou menos isso, sabe? Não foi porrada de um lado só, não. Foi dos dois. Então não tem anjo nessa história, não. Não tem anjo nessa história, não. O que tem é morto. O que tem é cadáver. Né? Todo mundo quis tirar uma casca, de um lado ou de outro. O que é errado, o que é desumano, o que é sacana. Entendeu? Então eu não sou desse... vai ter eleição, vai ter eleição. O prefeito de Belo Horizonte vai se posicionar? Vai se posicionar. Mas espera ter eleição, pô. Espera chegar a hora. Uhum. Né? Na sua avaliação, prefeito, essas ameaças de ruptura institucional, essas ameaças de golpe mesmo, para a gente ser bem claro, elas são reais ou elas estão mais para uma bravata do presidente? O senhor teme o acontecimento de um golpe? Não. Olha, isso é muito mais complexo, todo mundo está pensando. O mundo está globalizado. Né? E o Brasil, a última coisa que ele precisa agora é o mundo capitalista e democrático virar as costas para nós. Prefeito, como é que Belo Horizonte está se preparando para as manifestações do próximo dia 7, que é o aniversário da nossa independência, mas que vão haver aí manifestações já programadas em favor do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que a capital mineira precisa de um aparato policial especial para conter possíveis abusos? Não. O 7 de setembro é um dia da pátria, né? E todos nós, independente de partido, independente de ideologia, somos patriotas e amamos o nosso país. Então, não é uma festa exclusiva de quem é da direita e nem quem é da esquerda. Nós não temos que preparar nada, nós somos um povo civilizado e ordeiro. Né? Ninguém vai sair quebrando nada, não. Até porque quem defende o direito de propriedade, quem defende o direito a tudo isso, no caso, a direita, ou quem defende democracia, que todo brasileiro defende, não tem nada de especial, ninguém vai para a guerra, não, mano. É manifestação, é bandeira, é carreata, é carro, é povo. Isso aí não tem que preparar nada, não. Belo Horizonte sempre está preparada e sempre aceitou muito bem, tanto a direita quanto a esquerda, se manifestar livremente. Prefeito, o senhor é do PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, e o Kassab tem defendido a candidatura de um outro mineiro para a presidência da República, que é o Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado. O senhor é um entusiasta dessa candidatura? O senhor acredita que o Rodrigo Pacheco ele pode personificar essa tão falada terceira via? Acho que sim. Rodrigo é um rapaz preparado,
né? Tem demonstrado isso na presidência do Congresso, lá do Senado, principalmente. Ele é ponderado e pode ter, está num partido grande, deve ir para o partido grande, que a gente espera. Acho que o Gilberto está conversando com o Rodrigo, e se ele vier para o PSD, como estão falando, eu não tive contato com ele, tem um mês, ele está lá atribulado com essa confusão de Brasília, mas tem o apoio, eu acho que é uma grande terceira via, é um grande nome, né? E eu não tenho dúvida, se ele sair candidato, Minas Gerais deverá marchar com ele, porque é um candidato mineiro, como marchou com ele quando candidato à presidência do Senado. Mas também não faltam especulações sobre o seu futuro político, né? Há quem diga que existem, inclusive, articulações para o senhor sair como vice na chapa de Lula na disputa pela presidência de 2022. O senhor teve encontros recentemente com Fernando Haddad. Essa possibilidade do senhor numa chapa majoritária, do senhor numa chapa para a presidência da República, foi aventada? Estava na mesa? Não. Isso é invenção pura. O senhor pensa nisso? É uma possibilidade para o senhor? Não tem a menor possibilidade, né? Até porque o PT tem um viés que não é o meu, como o PSL, o partido que o presidente entra, também não é o meu viés. Então, eu acho que eu estou mais para PSD mesmo, sabe? Eu estou mais para o Rodrigo, eu não fui convidado para assumir vice de ninguém, isso é uma lenda, isso é mentira, e se for, provavelmente eu não aceite esse tipo de coligação, até porque isso é uma questão nacional, que o nosso presidente, que é uma águia política, ele é muito esperto, ele sabe o que faz, não há nenhuma orientação nesse sentido. O senhor demonstrou ainda há pouco muita confiança numa terceira via encabeçada aí pelo Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Mas com Lula quase eleito no primeiro turno e Bolsonaro usando a máquina pública desde o primeiro dia da posse para se reeleger, o senhor acha mesmo que é possível alguém furar essa barreira aí? Não sei, né? Ninguém sabe. O Brasil é um país muito heterogêneo, né? De pensamento, muito calado, ninguém fala nada, a esquerda fala muito, a direita fala muito, né? Se movimenta com mais agilidade que o centro, é mais radicalizado até, né? No bom sentido, mas nós temos que esperar, né? Uma terceira via é uma opção que vai ser dada, seja o Rodrigo, que é o que eu desejo, seja o Ciro, que é meu amigo, seja quem for, né? É uma opção que vai dar para o eleitor. Então, quanto mais opções o eleitor tiver, agora, se for o Lula no primeiro turno, se for o Bolsonaro no primeiro turno, cabe à população votar e respeitar o resultado. Prefeito, quem andou falando aí, tem gente falando demais, tem gente falando de menos, quem andou falando foi o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que declarou voto para Lula, praticamente declarou voto para Lula, disse que Lula seria a melhor opção entre Lula e Bolsonaro. Num segundo turno, ele acha que Lula seria a melhor opção. Eu pergunto agora ao senhor, com Lula e Bolsonaro no segundo turno, disputando a cadeira da presidência, o senhor apoiaria a campanha de quem? O senhor obedeceria à indicação do PSD ou o seu coração é um coração soberano? Olha, não, eu acho que a gente tem que, pelo menos, conversar com o partido que acolhe a gente. Isso é uma questão muito nítida para mim. Agora, o Fernando Henrique é o Fernando Henrique, né? Ele pode ter autoridade moral, tem autoridade de comando para falar o que ele quer, do jeito que ele quer e a hora que ele quiser, né? Ele conquistou isso, sendo um grande presidente da República, que foi admirado, é admirado pela maioria do povo brasileiro, fez a grande revolução econômica nesse país. Então, o que o Fernando Henrique fala, ele pode falar com muita antecedência por questão de autoridade moral, porque os pobres mortais têm que esperar, têm que ver o que vai acontecer
para se decidir na hora certa, só não pode ficar em cima do muro, porque é muito feio. O senhor não é um pobre mortal. O senhor foi reeleito sem fazer campanha, reeleito no primeiro turno, é uma grande liderança brasileira. O senhor não arriscaria, não? Entre Lula e Bolsonaro, qual seria o caminho do seu coração? Eu acho que é muito prematuro, sabe? Eu tenho dito o seguinte, nós temos que parar de falar só em eleição e volto a repetir, com a economia patinando, com o desemprego do jeito que está, com gente passando fome, com morador de rua. Quer dizer, nós temos que parar desse assunto. Qual é o programa social que nós temos para morador de rua? Isso é importante, sabe, Raquel? Nós não podemos ficar falando quem vai ser, quem não vai ser. Eu nem sei se eles vão estar vivos lá, ou se eu vou estar vivo aqui para opinar. Eu não quero opinar, eu não quero opinar porque não está na hora de opinar. Agora, eu tenho uma característica, eu não fico em cima do muro. Então, nós temos que avaliar o que vai acontecer no país para, na hora certa, tomar a decisão que tem que ser tomada, que é a minha decisão, né? Eu não sou nenhum messias para vir uma multidão atrás de mim, não. Eu posso dar o meu voto e por que eu estou querendo votar em quem. Mas eu não sei quem vem de terceira via, que eu espero que seja o Rodrigo. Isso vai demorar muito. Então, não vamos meter o pé na jaca, como se diz aqui, antes da hora, porque seria uma temeridade. Isso não é ficar em cima do muro, isso é não ser extemporâneo, né? Isso não é hora disso. Eu entendo quando o senhor fala que existem prioridades. Antes da eleição, o país tem outras prioridades, mas a gente sabe também que política é feita nos bastidores, com antecipação, através de alianças, de muitas conversas que surgem bem antes do período eleitoral. O senhor tem dito e repetido que não senta numa cadeira pensando na outra, não é isso? Mas desde a sua reeleição tem sido inevitável, eu diria até impossível pensar no seu nome, não pensar no seu nome como um candidato certo, pelo menos ao governo de Minas. Essa ideia de sair-se como candidato ao governo mineiro já amadureceu na sua cabeça? Não, ainda não. Porque ainda eu não botei ela, como se diz aqui, no carbureto para amadurecer. Entendeu? Então é o seguinte, todo prefeito de Belo Horizonte é candidato natural ao governo de Minas. Né? Como todo prefeito de São Paulo, candidato natural ao governo, eu já vi que o Dória é governador sendo primeiramente prefeito. A diferença é que eu não saí no primeiro mandato. Mas eu me dou tempo. Na campanha eu falei que eu não ia resolver isso, porque eu não estava dando a palavra que não iria sair. Então eu estou muito confortável perante o eleitorado, né? Esse, inclusive, que me elegeu, para tomar a decisão a hora que eu quiser. Né? Agora, o que falam, o que dizem, o que trabalham, o que especulam, eu não posso fechar a boca de ninguém, eu não posso pôr esparadrapo na boca de ninguém. Mas eu me dou o direito, que sou assim por temperamento, de resolver a hora que eu quiser. Né? Mas o eleitorado cobra do senhor? Quem? O seu eleitorado cobra do senhor? Não. Eu faço o que eu quiser, porque disse na campanha que eu faria o que eu quisesse. Mas eu não dou o direito de ninguém cobrar, não. Se eu tivesse prometido, jurado ficar na prefeitura, eu ficaria, como eu fiz da outra vez. Né? Não foi isso que eu fiz. Então, ninguém tem o direito de me cobrar, não. Tem o direito de me cobrar seriedade, honestidade, trabalho, atendimento ao público que me elegeu, isso aí todo mundo pode exigir. Agora, sobre a minha opinião ou sobre o meu futuro político, eu dei à população de Belo Horizonte a oportunidade de falar, não, se ele quiser sair, então não serve. Então, eu dei essa oportunidade à população de Belo Horizonte e ela continuou firme comigo e me prestigiou no voto. Prefeito Calil, recentemente o Romeu Zema se recusou a assinar uma carta de governadores em repúdio aos ataques do presidente e em apoio ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O Zema, ele se elegeu como novo, né, como candidato novo, mas ele vem governando, escorado na velha política que o presidente Bolsonaro tem representado e tem praticado ao longo dos últimos 30 anos. Qual é a percepção do povo mineiro dessa aliança de Zema com Bolsonaro? Olha, é uma opção política do governador, sabe? Eu acho só que aproveitou pouco a amizade tão íntima com o presidente da República.
haja visto que nada de novo aconteceu em Minas Gerais, não houve um projeto importante que veio do governo federal para Minas Gerais. E, quanto ao lado que ele ficou, ele é realmente aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, e eu tenho que respeitar isso. A minha opinião pessoal é só que usou mal essa amizade, né? Porque amigo por amigo, eu já tenho um amigo, né? E não preciso do Bolsonaro para tomar cerveja, eu preciso do Bolsonaro para fazer projeto e liberar dinheiro para Belo Horizonte. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau!